Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma imensa felicidade estar aqui novamente, aqui no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Oséias, né? Sou expositor. E hoje nós temos aqui o tema do livro Vinha de Luz, a lição 144, que são sempre ensinamentos maravilhosos comentados pelo nosso irmão mais adiantado do que nós, né? Que é Emmanuel, e são trazidos esses ensinamentos pelas psicografias do Chico Xavier, né? Eu gostaria de agradecer a todos e pedir que todos possam compartilhar essas lições, né? Porque quando nós compartilhamos o bem, como sempre coloco, sempre receberemos o bem em volta, né? Aquela famosa lei que todo mundo conhece, né? Em que nós, quando praticamos, né, o bem, tudo ou o contrário também, nós recebemos essa lei que é a lei do retorno, né? Então agradeço a todos aí, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook. Vamos clicando lá, vamos compartilhar estas lições lá no grupo do Frei Anselmo, o arroba Frei Anselmo, né? E também no grupo do Facebook, arroba grupo Frei Anselmo, e no Instagram, arroba Frei Anselmo, né? Pessoal, vamos lá, vamos compartilhar, vamos fazer a nossa prática na parte do bem, né? Que é compartilhar. Não tem coisas mais fácil que você pôr o seu dedinho lá. Então vamos lá? Vamos começar o estudo dessa lição maravilhosa, lição 144. O tema é Em Meio aos Lobos. Então começa assim: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, Lucas, versículo 10, capítulo 3, né? Então vamos lá. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em planos superiores aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis e bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre indubitavelmente desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria a vacilação e fraquezas. Aliás, para serviços de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos aos centros de conflitos áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, entre os lobos famintos, através da explicação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitudes de súplica. Esquecem-se de que Jesus afirmou, peremptório, ide, eis que vos mando. E tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos, seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olivando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem,
deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra a fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. São maravilhosos esses ensinamentos, né, que nos são trazidos, que nos são colocados na visão de Emmanuel, né, que ele nos traz e faz esses comentários, né. Então, naturalmente, quando ele começa aqui no primeiro parágrafo, naturalmente, Jesus, em pronunciamento semelhante e recomendações, reporta-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em planos superiores a lobos vorazes, né? Então, o que ele quer dizer? Na realidade, ele quer dizer o seguinte, que para uma guerra, né, você vai mandar os soldados preparados. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos que pensar que nós já estamos preparados para as diversas situações que vão aparecer na nossa vida, né? Essas situações são adversas, elas podem acontecer de todos os tipos, todos os níveis, né? E que Jesus, que Deus não vai colocar a gente em situações no meio de lobos vorazes, né? Por quê? Porque quando nós estamos preparados, né? Nós temos aquela força interior, a força que Deus nos dá. Isso nos permite caminhar em frente, né? Caminhar em frente, entendendo as coisas, pregando o bem, né? Porque esse texto fala muito sobre isso, né? É a gente pregar, a gente não ficar reclamando, né? Porque quando o Cristo fala ide, né? Ide, vá, né? Ele é uma ação, vá. Agora o resto é com a gente. Então, só que assim, nós temos que agir de forma tranquila. Não de ser donos da situação, nem de ser frágeis, mas firmes. Não querendo ser lobos. Porque muitos de nós passamos por determinadas situações que nos vem a revolta e a gente quer se transformar em lobos. Mas lobos já temos um monte. E é aí que entra esse trabalho que nós temos, né, de aprendizado, que a doutrina nos coloca há anos. Não só a doutrina, mas várias outras religiões nos coloca essa questão da mansitude nossa. Sermos calmos, mansos, né? Nós não precisamos agir com violência. Termos o nosso próprio propósito no trabalho na senda de Deus, na senda do Cristo. Porque Ele nos coloca aqui, né? Porque hoje nós temos essas batalhas espirituais e aonde nosso preparo é muito importante. O nosso preparo é no dia a dia, com as nossas preces, as nossas orações, as nossas ações. Porque não basta nós chegarmos e falarmos as coisas sem termos ações. Por isso que o Cristo coloca, né, que as pessoas são conhecidas pelas suas obras. Qual é a obra que você está fazendo? Qual é a obra que você está trabalhando em você mesmo que te permite ter forças espirituais? Olha que interessante, né? Aí nós vamos lembrar lá de Gandhi, né? Vocês imaginem se Gandhi fosse partir para tentar libertar a Índia usando a violência. E ele fez justamente o contrário. Ele foi com firmeza, ele foi sábio, e ele foi através do exemplo, que é um exemplo para nós. O Gandhi é um exemplo, né, de como lidarmos com as situações. Ele não foi cordeiro,
mas também não foi lobo agressivo com os outros. Ele foi uma pessoa que tinha fé, acreditava nos passos que ele estava tendo, né? Então aqui no texto também nos fala assim: entretanto há companheiros que ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude de suplicante. Esquece-se que Jesus afirmou: peremptório, ide, eis que vos mando, né? Então o que ele quer dizer, né? Que não adianta a gente ficar só esperando as coisas acontecerem, né? Olha novamente aí o id, né, aparecendo. Esse id quer dizer assim, que nós temos que ter ações, nós temos que fazer coisas, nós temos que praticar, nós temos que partir para cima, não ficar esperando os lobos, né? Mas a gente vai estar sempre indo em frente e encontrando lobos. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, mas a gente tem que ir até eles. E não fugir dessa batalha, né? Porque hoje o campo aonde nós vamos trabalhar é o mundo. E cada um tem a sua cota de trabalho. Então, nós temos que procurar e ser corajosos para que a gente possa galgar alguma coisa para nosso futuro. Mas qual futuro? Futuro espiritual. Porque um dia nós vamos desencarnar. E o que você vai levar? A sua falta de coragem? A sua covardia? Né? A sua falta de muitas vezes fugir das situações. Então por isso que não. Ide, vá fazer a sua parte. Né? Não podemos permanecer na inércia das coisas. Porque Deus nos confiou a cada um de nós a nossa tarefa. E olha que Ele ainda deu uma chance para que nós pudéssemos o quê? Escolher as nossas tarefas. Porque quando você vai lá, antes de reencarnar, e você faz uma programação reencarnatória, você está tendo a liberdade de escolher o que você quer. Olha que beleza! Não é maravilhoso isso? Então, por isso, né, que o Cristo coloca que é imprescindível caminhar. Mas não na condição de ser a fera, como falei anteriormente, mas sim de ser o embaixador do Cristo, através dos bons exemplos, através das nossas atitudes, nosso pensamento, nossa ligação direta com o Pai. E como que é feita essa ligação? É no dia a dia. Né? Então, quando você entra em determinadas situações com seu semelhante, quais são as atitudes que você vai tomar? Ou no seu trabalho, na sua casa. Como está sendo essa generalização das suas atitudes em todos os campos? Você está sendo o lobo violento, tratando as pessoas com violência, sarcasmo muitas vezes, aquele chefe que muitas vezes é intransigente, que não aceita os erros das pessoas. Todo mundo erra. Sendo um verdadeiro, né, uma verdadeira pessoa que não respeita os direitos das outras, que transforma pessoas em escravos. Olha quanta coisa. E nós temos que entender que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Só que a nossa atitude é que vai determinar a ação que vamos fazer, que vamos tomar. E nessa ação nós vamos acertar ou vamos errar. Mas precisamos estar, acima de tudo, preparados para isso. E como nós preparamos? Estudando, ouvindo essas lições, estudando essas colocações que são trazidas por Emmanuel. Porque esses livros, eles nos trazem muito conhecimento.
E, acima de tudo, além do conhecimento, eles fazem com que nós tenhamos várias reflexões. Que nós façamos as nossas reflexões para que a gente possa, né, nos melhorar, transformar o nosso eu, o nosso ego, né? Porque o nosso ego nada mais é do que a somatória de todas as nossas encarnações, de tudo que já fizemos e tudo que estamos fazendo. Agora é a hora da mudança. Então o que acontece, né? Nós temos que fazer o papel de doadores para a vida eterna. E é isso que fala no finzinho aqui da lição, né? Nós temos que ser doadores, fazer sempre o bem, estar sempre disposto, sempre cooperando na nossa vida, né? Cooperando para que possamos ter uma vida maravilhosa, cooperando para que possamos colher frutos na próxima encarnação, porque muitas dificuldades que estamos passando hoje, né? Quando nós estudamos o Evangelho, nós vamos compreender que essas dificuldades muitas vezes nos vêm de como direcionamos a nossa encarnação passada. É isso, amigos. A gente tem que pensar, a gente tem que valorizar esses ensinamentos, aprender muito e agradecer a Deus por estarmos passando essas situações para o nosso crescimento. Eu agradeço a vocês, pessoal do Frei Anselmo. Vamos curtir bastante lá, né, o Facebook do arroba Frei Anselmo, né? Grupo Frei Anselmo no Facebook e no Instagram. Pessoal, vamos lá, vamos dar essa força pra gente, vamos compartilhar, vamos passar essas lições adiante, né? Espero que eu tenha passado coisas boas a vocês e que possamos juntos estar sempre aprendendo. Muito, muito, muito grato a todos vocês e ao Frei Anselmo, nessa casa bendita, que nos dá essa oportunidade de estudar junto com vocês, né? E de refletir. Porque como pessoas que erramos, né? Não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então essas lições nos trazem o quê? Reflexões para que no futuro possamos nos melhorar, nos transformar a nossa vida, né? E o Cristo coloca, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então foi nos dada a oportunidade, né? A cada um de nós. E eu até recomendo, se vocês puderem, se eu não me engano, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudar lá, né, a parábola dos talentos e aprender muito mais sobre essa oportunidade que Deus está nos dando, né? E o Cristo, esse irmão bendito e maravilhoso, nos traz o ensinamento. E o Espiritismo vem complementar tudo isso com as explicações. É fantástico, né? Só não aprende quem não quer. Uma excelente semana, não sei que semana estaremos passando, mas todas as vezes que você estiver vendo esse vídeo, estiver fazendo reflexões sobre esta lição, uma excelente semana, uma excelente meditação a todos, né? E que possamos tirar sempre lições maravilhosas. Muito, muito grato e muito obrigado.